A sogra decidiu investigar o passado de sua nova nora, por desconfiar que ela não era quem parecia ser. Ao conversar com os antigos vizinhos da mulher, ela descobre um passado sombrio e uma vida mentirosa que existia debaixo do seu nariz. Embarque nessa jornada emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. As relações entre sogras e noras são um tema antigo e sempre fonte de conflitos, com cada lado acreditando firmemente estar certo. Maria também tinha certeza de que tinha todos os motivos para não gostar de sua nora. E a própria Natália, intencionalmente ou não, frequentemente fornecia esses motivos para a sogra. Às vezes, para a sogra, parecia que a nora fazia isso sem querer, afinal, o que esperar de uma garota tola e mal educada do interior, pensava ela. Por outro lado, Maria estava convencida de que Natália não era tão simples e que mostrava seu caráter intencionalmente, empurrando a sogra para segundo plano. Principalmente porque ela era dissimulada. Maria percebeu isso logo de início. Natália escondia algo não só da sogra, mas também de Alex. E ele, ingênuo, parecia não perceber. Talvez pensasse que, por ter se casado com uma garota de uma aldeia remota, ela sempre lhe seria grata. Ela, no entanto, provavelmente pensava de outra maneira. Depois de conquistar o amor de um rapaz como Alex, achava que poderia se sentir uma rainha e agir de acordo. Onde já se viu uma nora mostrar os dentes para a sogra? Mesmo morando separados de Maria, a cada encontro era evidente que a nora se sentia cada vez mais dona da situação. No começo, ela era mais pacífica, mas agora, parecia achar que seu marido estava totalmente sob seu controle. Maria acreditava que a nora pensava que não precisava mais ouvir a sogra e que era melhor até removê-la de suas vidas. Está decidindo cedo demais, minha querida. Pensava Maria enquanto se preparava para uma viagem que mudaria suas vidas. Ela estava determinada a descobrir todos os segredos de Natália, pois não havia segredos que não pudessem ser revelados. Ela traria tudo à tona, e depois, veria como Natália lidaria com isso. Maria queria revelar tudo diante de Alex, pois ele precisava saber a verdade sobre sua esposa. Embora não soubesse exatamente o que queria descobrir, estava convencida de que Natália tinha algo a esconder. Até então, ela havia suportado a situação. Tinha pena do filho, caso ele estivesse sendo enganado, mas também sabia que, no final das contas, a mãe sempre seria a culpada. E estragar a relação com Alex não era o que ela queria. Maria até tentou insinuar para o filho que sua esposa tinha um lado obscuro. Você precisa confiar um pouco na sua mãe, dizia ela. E Alex confiava, pois ninguém podia dizer que ele não era um filho respeitoso. Mas, nesse caso, parecia impossível fazer com que ele entendesse seu ponto de vista. Ele sempre respondia: "Ah, mãe, que segredos ela poderia ter? Ela é transparente como um livro aberto." Transparente, sim. Pensava Maria, acreditando que a nora, no final, mostraria sua verdadeira face. Foi após um último incidente que Maria decidiu agir. A própria Natália provocou isso. Naquela manhã, havia sido a gota d'água. Natália tentou oferecer um crepe à sogra. Maria mal conseguia engolir ou cuspir o crepe, que ficou entalado em sua garganta. Embora o filho e a nora vivessem separados, havia um acordo entre eles. Aos sábados, Maria visitava os jovens. Uma mulher idosa vivendo sozinha sente falta da companhia, claro. Mas ela tinha outro motivo: verificar como eles estavam. Naquela manhã, ela foi fazer sua visita habitual. Nunca encontrou nada indecente, tudo sempre parecia perfeito demais, o que ela atribuía à astúcia de Natália. A nora se preparava para as visitas, arrumando tudo para impressionar tanto a sogra quanto o marido, posando como a dona de casa ideal. Mas quem sabia o que realmente se passava ali? Dessa vez, não havia nada para criticar no início. Alex apareceu brevemente, cumprimentou a mãe e voltou para a TV. Natália, que abriu a porta, também a cumprimentou rapidamente e correu para a cozinha, prometendo que o café da manhã estaria pronto logo. Os cheiros apetitosos já vinham da cozinha. Maria entrou na sala, esperando conversar com o filho, mas ele estava absorto em um programa de TV. Ele tentava responder educadamente, mas claramente estava mais interessado na TV. Ela avaliou a sala com os olhos, notando a ordem e a limpeza. O varal na varanda estava bem organizado, e para não incomodar o filho, foi para a cozinha falar com Natália,
que estava fazendo crepes. Tudo parecia bem, exceto pelo fato de que ninguém tinha tempo para a sogra. Todas as perguntas tinham respostas automáticas. Tudo bem, como sempre. Não estamos planejando nada. Maria queria chamar a atenção e perguntou a Natália. Aqui nesta casa não se serve café aos convidados? Recebeu uma educada, mas indiferente resposta. Desculpe, Maria, estou ocupada agora. O café da manhã está quase pronto, e então todos nós sentaremos para comer juntos. Internamente irritada, mas mantendo a calma, Maria pediu para provar um crepe. Natália pegou um prato limpo, colocou um crepe recém-saído da frigideira e o ofereceu à sogra. Só essa atitude já era motivo para Maria criticar a nora. A falta de um convite para um café, a maneira desajeitada como ofereceu o crepe. Mas o pior foi quando ela notou que os cantos do crepe estavam queimados. Um lado estava bem mais passado do que o necessário. E Maria não pretendia ficar calada sobre isso. Natália, você não percebeu que esse crepe não está bom? É prejudicial para o estômago. E ainda me oferece isso? Disse ela, sentindo-se insultada. Desculpe. Respondeu Natália, educadamente. Mas para Maria, isso não bastava. Podia até ser uma provocação. Talvez fosse isso mesmo. Ela se distraiu conversando comigo e o crepe acabou não dando certo. Mas isso era inaceitável. A garota estava perdendo o respeito. Maria não fez escândalo. Suspirou e engoliu o comportamento que, em sua opinião, era inadmissível. Ela entendeu uma coisa. Natália não era quem Alex pensava que ela era. Alex tinha se tornado independente apenas um ano antes. Comprou um apartamento financiado para não viver com a mãe em 2 quartos apertados. Parecia óbvio que ele deveria levar a jovem esposa para o novo apartamento. Mas como fazer isso se ele trabalhava quase o tempo todo e praticamente não estava em casa? O trabalho de Alex era difícil, e o pior, sem horário fixo. Ele era motorista de uma van, entregando produtos de um frigorífico local, como salsichas e linguiças, para vilarejos e pequenas cidades. Trabalhava até a exaustão, pegando turnos extras e os trajetos mais distantes. Casamento não era uma prioridade. E por que comprou um apartamento, então? Maria se perguntava. Claro, ela abordava o filho com perguntas e conselhos. Quando você vai se casar, Alex? Já está na hora. Ele respondia. Qual a pressa? Tenho tempo. Deixem-me viver um pouco sozinho. Ele não percebia que isso poderia magoar a mãe. O que você está esperando, filho? Agora você é um bom partido. Tem seu próprio apartamento, um bom salário, e você mesmo é um bom rapaz. Seria melhor se você chegasse em casa do trabalho e sua esposa estivesse esperando. Se ela também trabalhasse, vocês poderiam pagar a hipoteca mais rápido. Não há uma boa moça trabalhadora por aí? Ele respondia. Eu tenho tudo o que preciso. Estou bem assim por enquanto. Alex conhecia garotas durante suas viagens há anos. Algumas até se tornaram próximas, ele até se apaixonou algumas vezes. Mas nada sério. A timidez se foi, mas ficou a falta de seletividade, com cada garota parecendo um ideal no começo. Depois, ele sempre encontrava algum defeito, geralmente no caráter, e passou a escolher com mais cuidado, pensando no futuro e não apenas na beleza. Quando conheceu Natália, pensou. Talvez seja ela. Foi um encontro casual, e isso o atraiu. A garota não tentava agradar, não fazia charme e parecia desinteressada em conhecê-lo. Ele entregou produtos em uma aldeia distante, onde não ia há muito tempo. As mulheres se reuniram perto da loja, esperando a chegada dos produtos. Quando ele se dirigiu à gerente, as mulheres perguntavam animadas. Trouxe salsichas defumadas? As mulheres, principalmente mais velhas, estavam ansiosas e faziam perguntas. Ele ria e respondia. Não sei, não experimentei no caminho. Vamos descarregar e vocês verão. Ele achava melhor manter boas relações com os clientes, então ria e conversava com as mulheres. Uma delas, que chegou atrasada, entrou na conversa. A minha filha devia estar na fila. Onde está essa garota? Pedi para ela vir perguntar quando chegariam os produtos, e ela tem medo de abrir a boca.
A filha apareceu calmamente. Não se preocupe, mãe, vai ter para todo mundo. Alex ficou atraído pela voz tranquila da garota e notou que ela era muito bonita, exatamente do jeito que ele gostava. Nem alta, nem baixa, nem magra, nem gorda. Ela tinha um jeito calmo, sem movimentos bruscos. Ao contrário da mãe, que estava agitada como se não visse salsichas há séculos, Natália atravessou a multidão com um sorriso tranquilo, sem empurrar ninguém. Alex se colocou em seu caminho para esbarrar nela. Quando seus olhares se encontraram, a garota ficou um pouco envergonhada, mas sorriu para ele como para os outros. Murmurou um cumprimento e continuou. Ao chegar à porta da loja, olhou para trás e o viu novamente. Alex sabia que precisava conhecê-la melhor. Se sua intuição não falhasse, ela poderia ser a esposa ideal. Minha mãe está certa, já está na hora. Conhecer uma garota na frente de toda a aldeia não era conveniente, então ele decidiu tentar outro dia. Não seria difícil. Ele passava frequentemente por aquela aldeia. Em outra viagem, ele a encontrou de novo. Sem perder tempo, perguntou. Oi. Conseguiu as salsichas naquele dia? Ela respondeu. Sim, obrigada. E você trouxe algo hoje? Não, só passei para dar uma volta. Não há nada mais interessante aqui além de você. Ele mudou o tom, percebendo que essa era a garota que ele queria como esposa. Sério, parei aqui para te ver. Gostei de você. Você se chama Natália, certo? Eu sou Alex. Sei que todos me chamam de Rei das Salsichas. E você não se ofende? Por que me ofenderia? Ele respondeu. Eles caminharam pela aldeia, conversando sobre coisas triviais, e marcaram um novo encontro. Ela era uma garota do campo, criada em uma família rigorosa. Portanto, ela não estava disposta a longos passeios, especialmente com um estranho. E Alex também não estava. Já que decidiu que era hora de se casar, deveria agir conforme. E Natália, sendo inteligente, agiu da maneira correta, convidando-o para sua casa. E não para um chá rápido, como muitos fariam, mas para um almoço com seus pais. Os pais, pelo visto, perceberam a seriedade do momento. Esperavam por ele na mesa, tensos e sérios, pois como poderiam não estar? Um pretendente para a filha, e não qualquer um, mas o próprio Rei das Salsichas. Um homem da cidade, isso não é pouca coisa, não um rapaz qualquer da aldeia. Até a mãe de Natália, uma mulher comum, parecia ter feito um esforço extra. À mesa, eles conversaram mais do que comeram. Os pais de Natália queriam saber tudo sobre Alex. E ele não escondia nada. Eles souberam que ele tinha um apartamento separado da mãe. Isso foi o suficiente para que estivessem prontos para dar a filha em casamento. Claro, primeiro levariam a filha com o noivo ao cartório. Alex não os desapontou. Depois de uma generosa porção de batatas com carne e cogumelos, ele anunciou que pedia a mão de Natália. E fez isso sem flores nem anel. Mas os pais, e a própria garota, estavam felizes. Agora Alex precisava alegrar sua mãe. Ele decidiu não adiar o evento. Então ele chegou em casa com a garota, apresentando-a como sua noiva para Maria. A mãe do noivo ficou emocionada. A garota parecia agradá-la à primeira vista. Simples, uma garota de aldeia. Mas nos dias de hoje, que diferença faz? Ela não estava vestida de maneira antiquada, mas sim de forma decente, sem exageros, levemente maquiada, sem aquelas unhas postiças, lábios e seios falsos. E se comportava de maneira modesta, educada, até tímida. Era claro que ela veio conhecer a futura sogra. Maria preparou o chá, sentou a convidada e perguntou tanto a ela quanto ao filho como planejavam viver a partir dali. O que pensavam sobre o casamento? Foi então que Maria teve a primeira suspeita de que a garota não era totalmente sincera, que estava escondendo algo. Claro, ela estava tímida, era evidente. E não falava demais, o que também era bom. Mas por que ela olhava tanto para Alex, como se tivesse medo de dizer algo a mais ou não quisesse que ele ouvisse alguma coisa? É claro que a garota queria muito se casar com seu filho, quem não iria querer? Vinda de uma aldeia, se tornaria a dona de um apartamento na cidade. Algumas consideram uma cama em um dormitório um sonho. Então, era difícil acreditar que tudo se tratava de um grande amor. Ela estava com medo de perder sua felicidade.
Mas não se podia interrogá-la de verdade. Talvez, com o tempo, ela se abrisse. Talvez os pais dela deixassem escapar alguma coisa. Eles, afinal, deveriam saber tudo sobre a filha. Os pais de Natália vieram para o casamento e se mostraram pessoas muito simples, do campo. Mas não eram falantes. A princípio, Maria achou que estavam se sentindo intimidados pelos parentes da cidade. Mas depois notou que Natália ficava de olho nos pais, permanecendo por perto para que não dissessem nada impróprio. Ela até tinha que chamar a atenção do pai, que, após beber um pouco, começava a falar demais. Ficava claro que isso a deixava muito nervosa. Ela se esforçava para estar sempre por perto. A todo momento dizia: "Pai, eu te pedi." O que ela pediu a ele e o que ele poderia ter dito? Nada de bom, ao que parecia. No final da noite, ele tentava se aproximar de Maria para dizer como seu filho teve sorte, que eles estavam dando um verdadeiro diamante de presente. Maria, embora achasse um pouco insultante, perdoava o homem por estar bêbado. Todos os pais consideram seus filhos diamantes e pensam que ninguém é digno deles. Depois do casamento, ela disse ao filho: "É uma pena, Alex. Não tive a chance de conhecer bem os pais de Natália, eles são pessoas agradáveis. Gostaria de conversar com eles. Talvez possamos visitá-los?" A reação de Alex confirmou seus piores temores. "Nem pense nisso!" exclamou ele, mas logo se recompôs e explicou: "Para que ir lá, mãe? É uma aldeia muito remota, um verdadeiro fim de mundo. Você ficaria coberta de lama antes de chegar à casa deles. É melhor convidá-los para cá se você quiser conversar." "Bem, se você acha assim, talvez um dia", murmurou Maria. Ela também tentou sugerir isso a Natália, dizendo que queria se aproximar dos pais dela. A reação da nora foi ainda mais reveladora do que a do filho. A garota ficou claramente assustada e relutante. Isso deixou claro para Maria que havia algo errado. Mas naquele momento, ela não tinha tempo para investigar. Além disso, não havia queixas diretas contra a nora. Natália conseguiu um emprego. Ela tinha terminado um curso de cabeleireiro e estilista. E como um grande centro comercial tinha sido inaugurado perto do apartamento, ela encontrou um bom trabalho em um salão de beleza lá. E ela era uma boa dona de casa, cozinhava bem, cuidava do guarda-roupa do marido, mantinha o apartamento impecável. Maria só visitava ocasionalmente, não tanto para verificar, mas para não ser esquecida. E isso provou ser muito útil. Caso contrário, como teria notado as mudanças no comportamento da nora? Natália, na opinião dela, estava ficando cada vez mais ousada. Se antes passava os dias cuidando da casa, logo após o trabalho, agora parecia ter adotado o hábito de primeiro descansar. Se o marido expressava descontentamento, ela reclamava: "Mas como você não entende, eu trabalhei 8 horas em pé. Eu preciso descansar." "Desculpe, Natália, mas acho que você tem bastante tempo livre. Eu praticamente não estou em casa. Quando chego, gostaria de uma refeição fresca, não de sobras do dia anterior. Não temos tanto trabalho doméstico para que você se queixe de cansaço." Essas discussões geralmente não se transformavam em brigas sérias, mas estragavam o humor de ambos. Maria, ao visitar, tentava não se envolver nessas conversas, mas deixava claro que concordava com o filho. Finalmente, Maria decidiu ir até a aldeia de Natália. Seu primeiro local para buscar informações a respeito da família da nora foi a padaria local, um dos poucos comércios dos moradores da pequena aldeia. Maria decidiu que deveria começar com alguma pergunta casual para iniciar a conversa com moradoras que estavam no local. "Padaria daqui costuma ficar muito tempo fechada?" perguntou ela, fingindo um tom casual. "Ela abre quando quer", respondeu uma das mulheres, uma senhora de idade com lenço amarrado na cabeça. "Depende do humor do dono. Mas geralmente abre mais tarde, quando já entregaram os produtos." Maria sorriu, percebendo que precisaria de uma abordagem mais direta. "Estou aqui pela primeira vez. Minha nora é daqui, Natália." "Você deve conhecê-la", disse, esperando uma reação. "Natália? Claro, conhecemos!" exclamou a outra senhora. "A filha do Ivan. Uma boa menina, sempre ajudando os pais." "Sim, ela mesma. Casou-se recentemente com meu filho, Alex.
Ele vem aqui às vezes, vocês devem ter visto, continuou Maria, tentando pescar alguma informação relevante. Ah, aquele rapaz da cidade. Sim, já o vimos por aqui, respondeu a primeira mulher, franzindo a testa. Natália é uma garota inteligente. Conseguiu um bom marido. Maria percebeu que teria que ser mais incisiva para conseguir informações valiosas. Estou tentando entender mais sobre a família dela e sobre como foi a vida dela aqui. Sabe, esses jovens. Às vezes não contam tudo. Vocês poderiam me dizer algo mais sobre ela? Algo que talvez eu não saiba? Disse ela, deslizando discretamente uma pequena nota de dinheiro na direção da senhora mais falante. A mulher olhou a nota, hesitou por um momento, e finalmente, pegou-a. Bom, sabe como é, em uma aldeia todo mundo sabe de tudo. Natália sempre foi boa menina, mas sua família. A senhora abaixou a voz. O pai dela gosta de beber, às vezes até demais. E a mãe, bem, faz o que pode para manter a casa em ordem. Mas tem uma coisa que poucos sabem. Natália, antes de se mudar para a cidade, tinha um namorado por aqui. Um rapaz simples, da aldeia mesmo. Eles estavam muito próximos, mas de repente ela terminou com ele e logo em seguida conheceu seu filho. Ah, entendi, disse Maria, tentando manter a calma apesar da nova informação. E esse rapaz, ele ainda mora aqui? Não, ele se mudou logo depois. Ficou muito abalado com o término. Dizem que foi trabalhar em outra cidade. Maria agradeceu às mulheres e se despediu, sua mente fervilhando com as novas informações. Ela sabia que precisava ser cuidadosa, mas ao mesmo tempo, queria proteger seu filho. No caminho de volta ao ônibus, Maria pensava em como abordar Alex com o que havia descoberto. A situação era delicada, e ela precisava ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Mas uma coisa era certa. Ela não confiava mais plenamente em Natália e estava determinada a descobrir a verdade, não importava o quanto isso custasse. Decidiu então continuar sua investigação na pequena aldeia. Com as pessoas seguintes que abordou, não conseguiu descobrir muito. Talvez não confiassem em uma estranha, ou talvez simplesmente não estivessem dispostas a conversar, então respondiam de forma bastante sucinta. Querendo saber sobre a visão que tinham de seu filho, decidiu perguntar sobre quando o rei das salsichas iria aparecer novamente na aldeia. Uma outra mulher lhe respondeu. E como é que nós vamos saber? Não nos avisam quando vão trazer as coisas. Tônia, a vendedora, foi ordenhar a vaca. Estamos esperando. Ela já vem e vende o que tiver. E você veio aqui só para ir ao mercado? Não, claro que não. É que eu tenho algumas perguntas. Queria saber. A família Ubirajara mora aqui. Você conhece? Perguntou ela. Aqui conhecemos todo mundo. Logo ali, no final da rua, a casa dos Ubirajara fica bem na estrada, vire à esquerda, a cerca é decorada com azul. Eles têm uma filha, não tem? Tem. E daí? Eu também tenho duas. Os moradores da aldeia não queriam conversar. Dizem que o maior prazer deles é fofocar sobre os vizinhos. Ela se deparou com alguns desses. Eles conversavam como se ela fosse uma espiã estrangeira, como se ela tivesse vindo descobrir segredos de Estado. Maria se despediu e começou a caminhar pela rua, sem saber para onde ir agora e de quem perguntar. Ela tinha trazido dinheiro, mas não se preparou com perguntas ou o que dizer. E agora não sabia para quem perguntar. Não podia simplesmente abordar o primeiro que visse na rua. Mas foi uma mulher que a abordou. Era uma senhora idosa, talvez da mesma turma. Espere, senhora, ouvi dizer que você está interessada na Natália Ubirajara? Chamou ela. Sim, estou. Você a conhece? Respondeu Maria, cautelosa. Quem não conhece aquela garota irresponsável? Respondeu a mulher. E isso era exatamente o que Maria queria ouvir. Irresponsável. Entenda, não estou perguntando à toa. Quero saber mais sobre ela porque meu sobrinho quer se casar com ela, e ela não me parece ser exatamente o que parece. Então decidi vir até aqui para saber mais. Maria explicou seu interesse. É mesmo? Vai casar? Vai destruir mais uma família, então. É isso.
A quietinha Natália, a alma aberta, caçadora de aventuras, capaz de destruir famílias alheias. Não é à toa que Maria desconfiava de sua integridade. Então, ela não estava errada. Há muito tempo andam dizendo coisas sobre ela. Como assim? É que a vida é cheia de surpresas. A mulher riu. Pelos olhos inquietos dela, ficou claro o que ela esperava. E Maria se apressou a esclarecer a situação. Conte-me, por favor. Você entende, eu preciso muito saber, e pagarei pela informação. Eu sou Maria. E ela estendeu a mão para a interlocutora, com uma nota entre os dedos. Prazer, sou Samara. Moro aqui, sei de tudo. Vou te contar, não vou esconder nada. Vamos ali, sentar naquele banco, onde ninguém nos ouça. Não quero que digam que estou fofocando de novo. Só falo a verdade. E sou assim, não escondo a verdade de quem precisa saber. Elas se dirigiram a um banco mais afastado, entre arbustos densos. Sobre Natália, ninguém diria nada de ruim até então. Uma garota como qualquer outra. A mãe dela repreendia por não ser muito doméstica. Mas isso acontece em todas as famílias. E então, o que ela fez? Ela tomou o marido de outra mulher, Dayara, que mora no outro lado da aldeia. E não foi só um flerte. É coisa de jovem, acontece. Mas ela tirou o pai de uma criança. A filha Dayara era muito pequena. Mas Natália não se importou. Fugiu para a cidade com o marido de outra, e adeus. Dizem que se casaram lá. Os pais foram ao casamento. Ou mentiram, ou ela já fugiu de novo e encontrou outro. Talvez seu sobrinho. Não entendo, gaguejou Maria, confusa. E o nome desse marido que Natália tirou da Yara é Alex. Apelidado de Rei da Linguiça. Ele entrega linguiça de carro pelas aldeias. Seria um homem decente, mas é só aparência, sem nada por dentro. E parece que ele também não tem dinheiro. E além de tudo, é um mulherengo de primeira. Anda por aí com qualquer mulher que aceitar. Só uma bobinha como Natália se envolveria com ele. Mas espere, Samara. Como Alex poderia casar com Natália se ele já era casado com Yara? Eu te disse, quem o aceita é a esposa dele. Yara aceitou, e tudo parecia bem. Ele viajava, ia e vinha. Não eram casados oficialmente, mas viviam juntos, como marido e mulher. Tiveram um filho. Ele vinha, ficava um pouco, e ia embora. Mas pelo menos havia uma aparência de casamento. E agora, depois que ele foi embora com Natália, Yara ficou sozinha. Maria se sentou no banco, incapaz de ouvir mais. Foi um choque para ela. Agora entendia por que seu filho passava tanto tempo em viagens de trabalho. Ele tinha outra família, mesmo que não oficialmente, mas com um filho. Que vergonha! Não desmaie agora. Me pague, e eu te conto mais, sobre Natália e quem você quiser, disse Samara, impaciente. Maria, sem olhar, deu outra nota para ela. Sobre o Alex, vou te dizer. Ele tem tantas esposas, talvez até com filhos, que ele mesmo deve ter perdido a conta. Na aldeia vizinha, tem outra mulher. Lá o filho já está grande, prestes a ir para a escola. Um menino. O que você está dizendo? Gaguejou Maria. Talvez você esteja confundindo as pessoas. Confundindo? Eu sei o que digo. Pode ser que ele tenha mais esposas ainda, não contei todas. Falo apenas do que sei. Alex é assim, não recusa ninguém, casadas ou até mais velhas. Não acredita em mim? Pergunte à vendedora, a Tônia. Alex, no ano passado, no Dia Internacional da Mulher, a parabenizou tanto que foi atrás dela, sem se importar que ela já tenha mais de 50 anos e poucos dentes. Mas é uma mulher decente. Fez um escândalo, o marido ouviu, veio e deu uma surra em Alex. Até um dente perdeu. Os últimos resquícios de dúvida de Maria desapareceram. Ela se lembrou dessa história sobre os dentes quebrados do filho. Sim, isso aconteceu. Ele voltou com o rosto inchado, assustou-a e inventou uma história sobre ter salvado uma garota de alguns encrenqueiros em uma vila, mas depois mal conseguiu escapar. Você pode imaginar, mãe, como é a vida nessas vilas. Não há autoridade nenhuma lá. Só um delegado.
E de que adianta ele, se ele mesmo bebe com todos? Claro, eu não denunciei nada, apenas dei uma boa surra neles. Mas deveria ser mais cuidadoso. Não se meta em conflitos domésticos. Às vezes você acha que está protegendo alguém, mas depois dizem que você é o culpado. Ah, mãe, eles estavam bêbados. Do que eu tinha que ter medo? A garota fugiu. Eu fui embora. Eles ficaram na lama. Na época, ela acreditou no filho. Como não acreditar em um filho? Sentia compaixão por seu herói. Mas agora, ficava claro por que ele perdeu o dente. Quem se envolveria com um sujeito desses? Só uma irresponsável como essa Natália. E Yara não é muito melhor, dizem que ele tem um apartamento na cidade. Provavelmente foi isso que a atraiu. Quem não gostaria de morar na cidade e ter seu próprio apartamento? Mas acho que ele a enganou. Por que um apartamento, se junto vem um sujeito desses? Trazendo sujeira de todos os cantos da região. E um homem assim, se começa a enganar, nunca para, e sinceramente, é uma pessoa desonesta, para não falar das suas escapadas. É um sujeito sem educação. Dá nojo de olhar. Chega todo sorridente, mas se você fizer uma pergunta ou, Deus me livre, uma crítica, ele te deixa sem saber onde se enfiar. Gente decente não age assim. Ele é um vampiro, não um homem. Já chega. Não consigo ouvir mais isso. Exclamou Maria, e sem se despedir, levantou-se e correu em direção à parada de ônibus. Queria sair logo daquele lugar, onde seu filho Alex tinha mostrado ser uma pessoa tão horrível. Mas será que a tal fofoqueira da vila estava dizendo a verdade? Quem sabe o que ela estava falando, essa Samara? Talvez ela estivesse com inveja? Mas, no fundo, Maria sabia que era verdade. Ela tinha pelo menos 2 netos sobre os quais nunca soubera até aquele dia. E para quê? Ela só tinha ido até lá para descobrir algo ruim sobre a futura nora. E descobriu. Que tola! E a consideram uma tola por se envolver com seu filhinho. E encontrar palavras para descrever seu filho era difícil. Que tipo de pessoa ele se tornou? Como viver com isso, Maria? Essa pergunta martelava sua cabeça enquanto via os cenários urbanos pela janela. Decidiu que não iria para casa, mas direto para a casa do filho e da nora. Caso contrário, não conseguiria dormir, não se acalmaria, nem os remédios ajudariam. Precisava conversar com o filho, perguntar o que ele tinha feito com sua vida e com a vida dos outros. Maria só percebeu os olhares de surpresa e compaixão dos outros passageiros quando as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Enxugou-as e olhou pela janela. Não era hora de chorar, mas de tentar mudar a situação. Natália abriu a porta, como sempre, calma e ocupada, com um avental de cozinha alegre. Uma boa garota, no geral. Claramente amava Alex. Caso contrário, por que se envolveria com alguém com uma reputação dessas? Nada poderia esconder uma reputação assim. Olá, Natália. O Alex está em casa? Perguntou a sogra. Sim, claro. Boa noite. Aconteceu alguma coisa? Natália perguntou, preocupada. Sim. Quer dizer, nada em particular. Só preciso falar com ele. Respondeu Maria. Então, seu filho apareceu na porta da sala. Oi, mãe. Que surpresa! Precisa conversar? Perguntou ele. Ela entrou na sala e apontou para a varanda. Vamos conversar lá. É um assunto pessoal, não para ouvidos alheios. Disse ela, intrigando-o. Já um pouco preocupado, Alex seguiu para a varanda e fechou a porta. O que há de tão secreto? Perguntou ele. O segredo é o que todos sabem, menos eu. Quero saber apenas uma coisa. Por quê? Por quê, Alex? Eu não sabia de nada disso. O que exatamente você não sabia? Como funciona um motor de combustão interna? Alex franziu a testa. Maria percebeu que ele havia adivinhado tudo e estava tentando adiar a conversa desagradável. Eu queria te contar. Natália chegou tarde do trabalho. E daí? Informação inútil. Não me interessa. Ela respondeu com frustração. Então por que você foi àquela vila?
Você tem uma ótima reputação lá. Em quantas vilas você entrega a sua linguiça? Quantos filhos você tem? Quantas mulheres você enganou? Mãe, não entendo por que você foi lá, e principalmente, por que veio aqui agora. Quer me torturar? O que eu fiz de errado? Alex estava irritado e não entendia o descontentamento da mãe. Deveria ter te avisado? Hoje dormi na casa da Tônia, ontem na Dayara, amanhã vou para a da Natália. É isso? Ele disse com sarcasmo. Você dorme onde quiser, mas lá você tem filhos. Maria não conseguia expressar sua indignação. Eu não pedi para terem filhos, disse o filho, não prometi que ficaria com elas. Não pedi e não prometi nada. Elas se jogam em cima de mim. A culpa é minha? E nem sei se os filhos são meus. Mas por que eu soube disso por estranhos? Perguntou a mãe. Para que você precisa saber? Por isso eu escondi. Você gostaria de ver os netos? Ficaria pressionando minha consciência. Eu ajudei financeiramente, dentro das minhas possibilidades. E minhas possibilidades não são muitas. Não posso sustentar todas com quem tive algo. E não posso casar com todas. E elas só querem isso. E quando descobrem sobre o apartamento na cidade, logo começam a exigir uma parte. Eu entendia que precisava parar em alguém. E Natália parecia ser a opção ideal na época. Ela, como você vê, era meio tola. Não tinha pressa com filhos. Eu preciso relaxar depois do trabalho, não ouvir gritos de crianças. E não me distrair com os caprichos dessas mulheres. E isso era visível de imediato. Era calma, obediente, capaz de me dar toda a atenção. Pelo menos, era assim comigo e com os pais dela. Eles não escondem nada um do outro, e eu os levo para a cidade. É vergonhoso, Alex. Não entendo como você se tornou essa pessoa. Eles não suspeitaram que toda essa conversa fosse ouvida claramente por Natália, que se aproximou da porta da varanda para ouvir o marido e Maria. Ela ficou muito magoada ao ouvir a opinião que Alex tinha dela. Mas isso apenas a fortaleceu no desejo de comunicar a ele sobre sua decisão, que ela havia tomado há muito tempo, mas hesitava. Agora, aparentemente, não havia mais nada para esperar. Ela abriu a porta, disse que o almoço estava pronto. Por favor, venham à mesa. Você vai ficar conosco, Maria? Claro, Natália. Tive um dia tão agitado hoje. Estou com muita fome. Natália não dormiu, ela anunciou sua notícia durante o almoço. Deu ao marido e à sogra para avaliar o bacalhau, seu prato principal. E apenas ao servir a sobremesa, ela se decidiu. Quero dizer uma coisa. Estou indo embora, Alex. Não se preocupe, vou me retirar do apartamento, então você pode ficar tranquilo. Uma bomba silenciosa caiu sobre a mesa. Apenas um minuto depois, Alex finalmente conseguiu falar. Que tipo de piada é essa? Por que piadas? Eu não tenho o direito de terminar com você. Natália perguntou agora surpresa. Parece que você foi longe demais. Disse Maria, olhando para o filho. O que isso significa? Vocês conspiraram ou o quê? Alex não podia acreditar na realidade do que estava acontecendo. E para onde você vai? De volta para a aldeia? Bem, parabéns, vá embora. Posso acelerar se precisar. Alex afastou-se irritado da sobremesa e saiu da cozinha. Você está falando sério, Natália? Não estou muito surpresa, embora esteja desapontada. Afinal, ele é meu filho. E você realmente vai para os seus pais? Perguntou Maria. Não, na aldeia não há muito o que fazer, e é vergonhoso voltar. Juntei um pouco de dinheiro. Eu e minha amiga decidimos alugar um apartamento, vou morar lá. Por enquanto. E então vamos ver. Se precisar de ajuda, não hesite em me procurar. Afinal, não somos estranhas. Obrigada, Maria. Maria, sorrindo tristemente, acariciou a mão de Natália. Pelo menos algo bom veio disso. Alex fez algo por nós. Duas mulheres se despediram, satisfeitas uma com a outra. Ficando sozinha, Natália começou a juntar suas coisas. Ela decidiu se mudar na manhã seguinte.
Alex voltou 1 hora depois. Da porta ele perguntou: "Onde está minha mãe?" "Não sei. Provavelmente em casa já", respondeu Natália. "O que ela te disse?" Com um tom investigativo, perguntou o marido. "Nada." "O que você estaria interessado?" "Conversas femininas comuns." "Eu estou interessado em saber o que ela disse sobre suas declarações de divórcio." Havia histeria na voz de Alex. "Vou pedir o divórcio amanhã." Maria aprovou o fato de que decidi me afastar. "Você tem 2 filhos, pelos quais você deve cuidar. Me diga, você encontrou outra pessoa?" "Quem?" "Como ele é melhor do que eu? Afinal, eu te tirei da lama. Uma índia sem nada na vida. Ele vai te deixar assim que você voltar para sua aldeia para brincar com as vacas. Na cidade você não será aceita nem como varredora de ruas. Pare com isso, Alex. É nojento te ouvir." Ele estava profundamente ofendido. Aquela que havia se mostrado tão obediente concordando com tudo, de repente decidiu sair do lado dele, seu salvador. Na mesma noite, cansada da situação, Natália decidiu não esperar até segunda-feira e sair. Ela saiu imediatamente, deixando seu ex-marido cheio de queixas não expressadas. Alex não aguentou e decidiu reclamar com sua mãe. "Mãe, você percebeu? Natália já foi embora. Nem sequer esperou até amanhã. Bem, isso significa que você não a deixou passar a noite em casa. Você está errado." "Talvez tivessem se reconciliado", disse a mãe. "Você sugere que eu tente trazê-la de volta, essa idiota da aldeia? Você está do lado dela?" "Eu não esperava isso de você." Alex quase chorou. "Eu não estou do lado de ninguém, mas não posso estar do seu. Eu te disse tudo. É uma pena se você não entendeu nada." "Mãe, eu não acredito que você está dizendo isso. Simplesmente não acredito. Estou horrorizado com suas palavras. Ela se foi porque ela é simplesmente cruel, ingrata. Você estava certa. Todas elas são assim, essas indígenas, insolentes, gananciosas e não se lembram do bem que fazemos para elas. Você mesma costumava falar a mesma coisa." "Sim, eu costumava falar. E agora estou envergonhada disso." "Você sabe por quê?" "Porque fui até a aldeia de Natália para descobrir algo ruim sobre ela. Mas acabei descobrindo muito sobre mim mesma e fiquei horrorizada. Não, isso é insuportável. Estou indo para aí agora." "Você não se importa?" "Eu me importo." "Por que você quer vir? Para eu ficar com raiva?" "Não, não tenho para onde correr. E amanhã tenho que trabalhar cedo. E eu tenho que estar com a mente fresca. Afinal, trabalho com pessoas. Mas nós definitivamente precisamos conversar, porque hoje é folga. Estou te esperando então. Mas se preferir, eu mesma vou até você. Eu não esperava que, no momento mais difícil, você fosse me abandonar." Gritou Alex em desespero, interrompendo o telefonema enquanto percorria o apartamento como um leão na jaula. Alex pensou que então, ninguém queria vê-lo. Parece que ele realmente estava sozinho. Mas ele nunca teve medo da solidão. Às vezes passava o dia inteiro sozinho na estrada. Quando começava a ficar cansado disso, encontrava facilmente uma companhia ou ficava na casa de alguém, onde sempre, ou quase sempre, recebia uma recepção calorosa. Mas ultimamente esses endereços estavam se tornando cada vez mais raros. Ele se casou por isso. Por causa da falta de companhia. Mas ele não é velho ainda e está em boa forma. Tudo de ruim que lhe aconteceu, colocou a culpa em Tânia, como se ela tivesse amaldiçoado sua vida. Ela era realmente ligada com alguns rituais na aldeia. E ele brigou com Natasha por causa disso. Ela o provocou. Procurando saber para onde ir, Alex ficou perdido em seus próprios pensamentos. Talvez eu deva ligar para Natasha, ela teve uma filha comigo. Uma boa garota. Sasha, já tem 6 anos. Mas ela nunca me chamou de pai. Talvez ela tenha outro pai agora. De Natasha, posso esperar qualquer coisa. Ela não deixará um mendigo sem dinheiro entrar em sua porta. Às vezes é necessário pagar pelo gás, às vezes a conta de luz, às vezes os sapatos de Sasha, às vezes o casaco,
às vezes um casaco para ela. E eu nunca recusei, dei o que podia. Eu não a vejo há muito tempo. Agora, olhe, ela realmente não vai me aceitar. E deixando-se levar por pensamentos sombrios, Alex adormeceu vestido na cama bagunçada, o que não lhe trouxe frescor nem descanso. Ele acordou como que depois de uma bebedeira pesada. Procurou por Natália ao lado, lembrou-se do que aconteceu no dia anterior e lamentou ter acordado. Era melhor dormir e não se lembrar do que aconteceu. Mas era ainda melhor ir trabalhar. No trabalho, ficaram surpresos que Alex saiu do seu turno. E ainda disse que queria trabalhar mais. O que é isso? Nem parece que você acabou de se casar. Não prefere passar mais tempo com a esposa, disseram os colegas surpresos. Não conseguindo se conter, ele disse sombriamente para si mesmo. Ela durou muito. Pensei que ela daria uma semana. E todos aqui parecem estar contra mim. O que há de errado comigo? Quem eu magoei? Por que eles precisam fugir de mim? Eles poderiam pelo menos mostrar compreensão. Especialmente quando você está se sentindo mal. A semana passou despercebida. Maria apareceu no sábado no horário habitual. Ela entrou, olhou ao redor. O apartamento, transformado em uma toca de solteiro em uma semana. Mas ela não fez nenhum comentário, apenas balançou a cabeça. Imediatamente explicou por que veio. Decidi conversar com você, Alex. Você vê como sua vida está se tornando? Ela apontou para a pilha de embalagens de macarrão instantâneo acumuladas na mesa. Você não vai aguentar muito tempo assim. E tenho uma proposta para você sobre isso. Vamos consertar as coisas do seu relacionamento com suas mulheres. Não estou falando de Natália, estou falando daquelas com quem você tem filhos. O que você está dizendo? Seu filho imediatamente ficou furioso. Que relacionamento? Eu não tenho nenhum relacionamento com elas. Por que você está se metendo em algo que não entende? Bem, não me expressei corretamente. Eu entendo perfeitamente que essas mulheres não terão nenhum relacionamento com você. Mas você deve ajudar seus filhos. E me apresentar a eles também. Se você não se importa com seus próprios filhos, isso é problema seu. Mas eles não podem ser estranhos para mim. Se você concorda comigo, vamos embora agora mesmo. Me apresente a eles. Eu não quero lidar com as crianças nem com suas mães. E eu peço novamente que você não se meta no que não é da sua conta. Nós vivemos muito bem sem essas crianças. E quem vai nos impedir de continuar assim? Tenha consciência, Alex. Tenho certeza de que você tem. Tente acordá-la. Eu ainda vou ser sua mãe? Claro, sempre fui. Mas um dia não estarei mais aqui e você precisará dos seus filhos. Mas se você abandonar seus filhos, o garoto que em breve estará indo para a escola e a menininha, não sobrará ninguém para te ajudar. E com isso Maria saiu. Como seu filho tentava convencê-la de que ela estava errada, ele continuou discutindo com ela e ficando sozinho. Vagou pelo apartamento e gritou para o vazio. Que mulheres, que crianças! De onde você tirou que fui eu quem as abandonou? Por que não seria o contrário? Ele continuou assim por mais um mês, cada vez mais perdendo o respeito dos colegas de trabalho e dos chefes e olhando para sua bagunça e aparência. Muitos realmente acreditavam que Alex estava afundando. Sabendo que logo perderia o emprego, ele decidiu e foi visitar a mãe. Olá, mãe. Eu concordo. Vamos conhecer os netos. Não posso mais viver assim. Maria, ao ver como seu querido Alex se afundou, não conseguiu conter as lágrimas. Finalmente, pelo menos um pouco de bom senso. Apenas peço que primeiro ponha a si mesmo em ordem. Neste estado, qualquer mendigo ficará assustado com você. Como você conseguiu se deixar chegar a isso? Alex teve que concordar mesmo assim. Ele viu que a mãe estava certa. Então eles finalmente partiram algumas horas depois. Maria viu que seu filho, embora tenha cometido erros, permanecia sombrio e insatisfeito, mas ela estava feliz o suficiente de que ele ao menos tivesse vindo. Isso significa que algo foi adicionado. Primeiro vamos a Natasha, disse Alex de forma sombria. A aldeia dela fica nessa direção. É onde mora a garota. Você já a viu alguma vez? Perguntou Maria.
Vi, é claro. Uma boa garota, já é grande. Chama-se Sasha. Seu sobrenome é o seu. O que você colocou na bolsa? Outros brinquedos? Natasha não vai conversar conosco sem dinheiro. Alex disse. Natasha não recebeu Maria de maneira muito amigável quando descobriu quem veio com seu antigo amante. Ela cumprimentou, perguntou por que vieram. Por favor, me desculpe, disse Maria, eu só recentemente descobri que tenho um neto. Alex não me disse nada antes. Quando descobri, decidi conhecê-lo mesmo assim. Não é certo fazer isso de outra forma. Então eu comprei todos esses brinquedos para ele, e doces também. Ela entregou à mulher um saco com presentes. Obrigado por isso, é claro, Natasha pegou o pacote, mas, como você deve entender, isso não é mais necessário. Nós temos tudo, exceto pelo pai. E o menina precisa de um pai, mas não do seu filho. Me desculpe, vejo que você é uma mulher boa, mas seu filho. No começo, eu esperava que a consciência de Alex acordasse e algo pudesse funcionar entre nós. Então percebi que não acordaria. Mas você acha que possamos nos ver? E de qualquer forma, queria conhecer a menina. Natasha abriu a janela e gritou para o quintal. Sasha, venha à cozinha por 1 minuto. A menina de cerca de 7 anos correu para dentro, bonita, como a avó notou e bem vestida. A menina cumprimentou educadamente, e quando a mãe explicou quem eram os visitantes, olhou para eles com curiosidade. Ao ver os presentes, agradeceu e ficou parada perto da porta. Sasha, eu adoraria ser sua amiga. Você se importaria se eu às vezes vier te visitar? Pediu Maria timidamente. Eu não me importo. Respondeu a menina, envergonhada diante da avó desconhecida. Após trocarem números de telefone com Natasha, Maria entrou no carro e começou a chorar. Veja só, meu filho, o que você fez? Esta menina é tão boa, tão parecida com você. E a mulher também não é ruim. Vocês poderiam ter vivido juntos. Você teria uma família, filha, e talvez até outros 2 filhos agora. Bem, mãe, acalme-se. Não me atormente. Talvez nós devêssemos ir para casa. Talvez você já tenha se preocupado o suficiente por hoje. Nós podemos fazer uma viagem outra hora. De jeito nenhum. Vamos terminar essa estrada até o fim. Eu também vou ver meu neto. Na casa de Ana, foram recebidos de maneira muito menos amigável. Uma jovem abriu a porta com um pequeno menino nos braços, mas ao ver quem tinha vindo, imediatamente levou a criança para dentro da casa. Ela saiu e perguntou a Alex com raiva por que ele veio. E não veio sozinho ainda. Esta é a sua mãe? Ela perguntou a ele, ignorando Maria. Fique quieta, Ana. Alex lhe disse. Sim, esta é a minha mãe. Ela queria conhecer o neto. Não estou interessada no que vocês 2 queriam. Posso dizer uma coisa. Você não tem um filho, mas vocês têm um neto? Ana, me desculpe, nós não queríamos nada. Por favor, Maria implorou. Eu só queria ver meu neto, saber se vocês precisavam de ajuda. Vocês o viram? A criança é uma criança normal, viva e saudável. Não precisamos de ajuda e não precisamos de nada de você. A única coisa que eu quero é nunca mais ver você ou o seu filho. Chega. Estou cansada dele. Você não tem mais nada para fazer aqui, Alex. Eu estou me casando com Caio. Você o conhece? Ele me ama há muito tempo e nunca vai me deixar. Ele também vai adotar nosso filho. Eu não preciso dos seus presentes ou pensão alimentícia. Você não precisa mais vir. Tudo de bom para vocês. Ana, sem pegar o pacote de presentes das mãos de Maria, sem dizer mais nada, virou-se e bateu a porta na cara dos visitantes. Maria deixou o pacote na porta, e sem olhar para o filho, foi para o carro. No caminho de volta, ela se acalmou um pouco, enxugou as lágrimas, olhou para o filho com reprovação. São todos os seus filhos ou há mais algum? Você sabe de mais alguém? Não há mais, eu te disse. Não há mais nada aqui. Precisamos seguir em frente. Você entende? Voltaram para casa, ambos perturbados, insatisfeitos com a viagem e um com o outro.
Mas ainda assim, Alex, você precisa começar a agir. Olha só em que estado transformou o apartamento. Vamos fazer a limpeza, lavar roupa, cozinhar, e provavelmente, sua gastrite está piorando novamente, e doente, aí que ninguém vai precisar de você mesmo. Você fará isso? Alex também olhou ao redor, olhou para si mesmo no espelho, suspirou e disse: Sim, mãe, você está certa. É lamentável, claro, que eu tenha que me deixar chegar a esse ponto antes de querer começar uma nova vida. Mas para mim ainda não é tarde demais. Certo? E Sasha, vou ver ela. Vou tentar fazê-la me reconhecer finalmente. Talvez Natasha perdoe. Então eu vou me casar com ela. Bem, finalmente. Maria suspirou. Espero sinceramente que você não esteja inventando. Em breve voltarei. E você? Concorda com Maria em tentar se reconciliar com os netos que não conheceu? Acha que Natália errou em largar Alex de uma hora para outra? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora, também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.